Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a leitura do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 19, do verso 16 ao 24. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para que você possa ser notificado dos novos vídeos. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se, triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Segundo Lucas escreveu, o jovem da parábola era um príncipe, pessoa importante da sociedade judaica. Marcos chama-o apenas de homem, enquanto Mateus afirma que ele era um jovem que possuía muitas propriedades. Portanto, o jovem fazia parte de uma minoria privilegiada, que, via de regra, se beneficiava do sistema de dominação romano e da elite judaica. Esse grupo é criticado duramente por Jesus em seus discursos. Independente de sua posição, o jovem vai até Jesus e pergunta o que era necessário para herdar a vida eterna. Fica evidente o respeito do jovem pelo que havia ouvido e visto a respeito do mestre, pois considera que ele sabia o caminho correto para se alcançar a vida eterna. No entanto, o reconhecimento e o interesse pela salvação não são suficientes. Esse processo requer arrependimento e fé suficientes para renúncia e transformação de vida. A pergunta do jovem demonstra que ele também vivia de acordo com a crença dominante da época, a qual fazia com que as pessoas acreditassem que a riqueza era sinônimo de justiça e comunhão com Deus. Para elas, a justiça se dava por meio de obras que se resumiam em rituais e esmola aos pobres. O jovem pergunta: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Em primeiro lugar, ele chama Jesus de bom mestre, uma forma de elogio e reconhecimento de quem fazia boas obras. Por isso era chamado de bom. Na sequência, ele questiona o que poderia fazer para conseguir a vida eterna, ou seja, que tipo de ritual ou caridade poderia lhe garantir uma vida eterna com Deus? De acordo com o pensamento da época, algo de piedoso poderia ser realizado para merecer a salvação, doutrina que foi duramente combatida pelo apóstolo Paulo por meio da doutrina da justificação pela fé. O jovem provavelmente ficou feliz quando Jesus responde que ele deveria guardar os mandamentos. Antes, porém, ele pergunta quais eram esses mandamentos, talvez pensando na possibilidade de que Jesus tivesse outra opção. Contudo, a resposta não era surpresa para um judeu praticante. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele prontamente responde: tudo
tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Atitude de um exímio religioso, cumpridor das tradições judaicas, com vista a agradar a Deus. A situação desse jovem e o retrato de milhares de pessoas na atualidade, religiosos que cumprem rituais, sacrifícios e muitas obras de caridades, entre outras práticas, mas sem a intenção de se arrependerem de seus pecados e se tornarem um discípulo de Jesus. O jovem se anima para demonstrar que era zeloso com a guarda dos mandamentos, mas na realidade sabia que o seu zelo não era suficiente. A sua nova pergunta demonstra essa verdade. Que me falta ainda? Talvez o jovem houvesse presenciado algum dos vários debates entre Jesus e os principais líderes judaicos e fosse convencido da necessidade de mudanças no seu interior. Os discursos de Jesus causavam um grande desconforto aos praticantes do judaísmo, em especial os escribas e fariseus. Eles eram os mestres da lei, bem como os principais beneficiários das interpretações que eles mesmos faziam dela. Os principais líderes religiosos, independente da situação de Israel em relação com os dominadores, sempre eram beneficiados pelo seu poder de influência e dominação. O reino de Deus, propagado por Jesus, visava salvação, bem-estar, prosperidade e felicidade para todos e não para um grupo específico. Jesus expõe a verdadeira justiça do reino dos céus, com base na lei, nos profetas e nos salmos. Portanto, a base era a mesma, o que diferenciava era a interpretação. Aqueles que amam os bens materiais e os colocam em primeiro lugar, correm um risco de perder a vida eterna com Deus. O cristão deve seguir o estilo de vida de Jesus, que não somente ensinou o caminho da vida eterna, como também testemunhou com seu próprio exemplo de vida. Deus te abençoe grandemente e tchau, tchau.